Oi, gente. Será que estão me ouvindo? O que pode ser? O que pode ser isso? Ai, Mi. Laís, querida. Vai, agora vai ter que dar. Tá pra ouvir? Ai, gente. Ai, que bom. Vai. Mandem good vibes aí, galera. Good vibes. Mentira, tem voz sim. Ai, que Eu dou um susto! susto. Que susto! Não, depois da sétima tentativa. Ai, meu pai, tomara que não pare mais. Vamos lá, vamos seguir, segue em frente. Bom, Seguimos. então, nós estávamos falando da onde parte a espiritualidade, visto que nós não temos ainda condição e nem nível de consciência, de forma geral, elevado, para que a gente possa compreender esse Deus, né, de uma forma tão natural quanto poderia e deveria ser, né? Então, é como você estava falando ali, a tua visão de espiritualidade, que é Uhum. muito, que é isso que eu concordo também, e também é o que eu tenho estudado como algo instintivo e natural do ser humano, né? Uhum. Mas da onde que a gente parte para compreender tudo isso, né? A gente parte dessa integração conosco mesmo, né? Então, e daí eu estava falando sobre a questão da espiritualidade como o encontro da responsabilidade com a liberdade, né? Finalmente, quando o ser humano se torna, ou tem momentos de entrega total, né, para as leis da vida, é quando ele encontra contra a própria liberdade, se encontra com a responsabilidade. Você falou também, né, Flá, sobre esse auto-amor, esse encontro com você mesma e que a gente, a partir desse encontro, a gente encontra o outro e também se sente fazendo parte desse todo, né? Uhum. E eu estava no meio do raciocínio, na hora que parou a primeira vez, eu só vou concluir para a gente dar Tá. prosseguimento aí. Eu achei muito interessante o que a minha terapeuta hoje falou com relação a esse momento que a gente está vivendo nos trouxe a consciência da incerteza, coisa que sempre esteve por aí e a gente nunca parou para observar o quanto, na verdade, a gente tem muito poucas coisas sob o nosso controle, né? Então, é um grande momento de treino da espiritualidade, dessa confiança, né, nessas leis universais e nesse Deus, nesse universo, em tudo que, da forma como cada um se sentir mais confortável. Mas o quanto que isso agora é mais do que necessário, porque a nossa própria vida não está sob o nosso controle, É. né? E interessante isso que a sua terapeuta falou, né? Que você vê, isso nos deu a percepção de quanto a gente não tem controle. Exato. E, Uhum, e a gente tem, o único controle que eu acredito, Tamar, é o controle que você tem sobre você. Você escolhe, sim, você, claro que você estando em condições, né, saudáveis, mental, física, enfim, emocional. Você escolhe o que sai da sua boca, uhum. é aquilo que você fala. Você escolhe aquilo que entra nos seus ouvidos, é aquilo que tu dá atenção, aquilo que tu ouve. E você escolhe como você se sente, tá, Má? Claro que isso é uma habilidade que a gente tem que trabalhar, tá? E na verdade a gente não foi educado para trabalhar nossas emoções, né? Eu tive falando com a Adriana Fernandes, que ela trabalha com afetoterapia, comunicação não violenta, o quanto nós, quando éramos criança, né, a gente teve que, às vezes, que engolir choro, Uhum, né? Às vezes não ter as nossas habilidades, o que era natural para a gente honrado e reconhecido,
né? Uhum. Sempre alguém falando pra gente que a gente era inadequado, né? Então, claro que hoje você ser um adulto emocionalmente saudável, Mar, é uma tarefa desafiadora por conta de toda a construção desde a infância, né? Uhum. Relacionamento. A gente fala assim de criança, né? Que o quanto criança, você já viu como as crianças se comportam, como elas fazem bullying umas com as outras? Uhum. Quem faz o bullying faz na brincadeira, mas quem recebe, Uhum. às Fica. vezes, fica com aquele negócio. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, ela me trouxe às vezes, uma situação da época de escola, que ela foi estudar numa escola de ricos e ela era bolsista, e o quanto ela sofreu bullying. Por Uhum. ela às vezes, como ela tinha um nível financeiro inferior, ela às vezes não podia participar Acompanha. da vida social fora da escola das outras amigas, e quanto ela se sentia humilhada. Bom, enfim, gente, todo mundo tem uma história desafiadora de infância. Uhum. Uhum. E que muitas vezes, se a gente não olhar para isso agora como adultos, olhar para isso como adultos, né? E não trazer essa representação aí da criança que foi humilhado, que foi para a nossa fase, a gente não consegue essa conexão de espiritualidade com a gente. Exatamente. Fica manco, né, Mar? Fica manco. Uhum. Uhum. Então, a questão de não ter controle, gente, não precisava acontecer uma pandemia para a gente ter essa clareza. Uhum. Você controla a sua vida. Você controla quem você escolhe. Primeiro que você controla a sua vida, sim. Tá? E se você não sabe fazer isso, tem como você aprender. Nós, coaches, estamos aqui para isso, né? Você escolhe os seus relacionamentos. Hoje em dia, a gente vive uma realidade de liberdade. Uhum. Claro, a gente não escolhe nossos filhos, né? Obviamente, enfim, os parentes, mas relacionamento você escolhe os seus amigos, você escolhe o curso que você vai frequentar e quem que você se relaciona. Relacionamento você escolhe, né? Sim, mas desde que você vá desenvolvendo um Sim, relacionamento muito íntimo com você mesmo. Porque exato. o que acontece com a gente de forma geral, como a gente está muito desconectada conosco mesmo, a linha de trabalho é primeiro a observação também corporal, porque a emoção, por exemplo, ela libera um monte de hormônios no corpo e isso faz com que a gente tenha percepções no corpo das Química emoções mesmo. Uhum. químicas, né? E também as emoções elas são como avisos de coisas que estão guardadas. Por que essa raiva? Por que essa raiva agora? Né? Porque às vezes às vezes não, né? O tempo inteiro. Uma mesma situação ela é interpretada de forma diferente por pessoas diferentes, né? E por que isso? Porque porque cada um de nós somos únicos, né? Então, assim, para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento, qualquer tipo de relacionamento com a natureza, com o cosmos, o que seja, o primeiro relacionamento que a gente precisa curar é com a gente mesmo, né? Então, essa percepção disso que você falou, né? Da gente começar a perceber nossas emoções, da gente começar a se auto-observar para que a gente vá tomando consciência de tudo isso. Porque, como Sim. você também disse, Flavinha, o que acontece? Como a gente foi educado na imposição, a não violenta fala muito da forma impositiva, né? De tem que ser, de tem que aparentar, não pode demonstrar sentimento, não pode demonstrar emoção, engole o choro, essa coisa toda. Para ser forte, a gente precisa de tudo isso, né? Acabou que isso tudo ficou tudo uma confusão aqui dentro, né? E como é que a gente vai fazer agora esse movimento de olhar para tudo isso, né? E esse é o grande chamado, talvez, desse momento de voltar para casa. A gente está tendo essa oportunidade. Uma outra coisa é que essa semana eu passei muito tempo em contato com as pessoas, em grupos, né? E outra coisa que eu achei bacana também foi uma frase que disseram ontem, que as paredes das nossas casas viraram espelhos.
Uau! Uau, Incrível! né, elas quebraram todas e viraram todas espelhos. Então a gente está com uma oportunidade, né, uma puta oportunidade de uau! E daí, às vezes, é isso que o Fabrício está falando, uma coisa que eu achei muito legal. Viver nossas verdades sem nos julgar. É nesse Cara, momento que a gente isso. precisa desenvolver essa habilidade de não julgamento, É. né? Eu vou até compartilhar com você aqui um momento desafiador para mim, que me caiu essa ficha de eu não me julgar, foi de falar em público, de falar aqui na internet. Até Ai, muito pouco tempo, eu estava assim com uma resistência energética, inclusive o detox energético, eu decidi intuir fazer para ajudar as pessoas e me ajudar também. A promover em mim esse detox dessa energia limitadora, que é de falar em público. uhum, Né? Então, assim, e como que eu tomei a coragem, né, e a iniciativa de realmente me lançar para esse desafio que eu tinha resistência, acreditando em mim. Falou, cara, se eu não acreditar em mim, tipo assim, não ter a clareza de quem eu sou e do trabalho incrível que eu faço, da pessoa incrível que eu sou, quem vai ser? exatamente, exatamente. Entendeu? E uma dica que eu dou para as pessoas, cara, olha nos seus olhos no espelho e faz 5 elogios para você. E Uhum, percebe no seu corpo como que é a sensação. uhum. Se você se sentir desconfortável, você precisa trabalhar isso, porque, cara, um dos meus mentores me falou uma coisa muito forte, mas muito forte, que ele falou assim, se julgar. Oi, Flá! Flá, ó, eu li Flá. Oi, Lu, tudo bom? Sou sua fã também. Um mentor meu falou assim, quando a gente se julga, você está julgando Deus, você está julgando, cara, a divindade, o sagrado. Porque se eu sou um pedacinho de Deus e eu me julgo, eu estou primeiro desonrando a dádiva primeira da minha existência, que é o meu corpo, que é essa dádiva que é de estar aqui, né, Mar? Num corpo único, sendo Exatamente. uma expressão única das minhas vivências, de quem eu sou, do meu cabelo, dessa forma, dos meus sentimentos, do tom da minha voz. E aí ele falou assim, ele bate muito nessa tecla de não se julgar, e ele falou assim, quando você se julga, você é a pessoa que abre a porta de trazer a maldade para o mundo. Ave, que forte. Eu falei, caralho, como assim? Tá certíssimo. Ele falou assim, se você se julga, você que recebeu de presente esse corpo para fazer a sua expressão aqui nessa terra, que é o maior presente que a gente tem. Qual é o outro maior presente, Mar? Sim, sim. Claro, quem tem filho é filho, mas até seus filhos vieram Não, através mas vieram disso, né? Vieram da disso. sua dádiva, que é você. Mano, eu fiquei passada, eu falei, gente, eu não vou me julgar mais. Uhum, uhum. Então é isso. Então, E eu acho que isso que ele fez com você é uma chave de uma coisa cara, que a gente trabalha muito na transpessoal, que é a chave da não resistência. Né? Porque você abre caminho de permissão para atuar no mundo. Porque quando a gente faz isso de querer, vamos combinar, né? Isso é entre nós, porque eu também vivi isso e vivo uhum, isso, né? O tempo inteiro. Quando a gente faz esse movimento de ai, não vou, ai, não sei o que, medinho do julgamento, a gente está com medinho, na verdade, de ser atacado numa persona, não é aquilo que a gente realmente é. No nosso ego, ai, porque eu quero estar sempre bonita. Se eu receber sabe, uma uma crítica. crítica, eu não vou dar conta, blá, blá, blá. E daí isso a gente vai criando esse tipo de obstáculo para que a gente não acesse o que é sagrado e o que é divino dentro de nós, né? E Exato. isso faz com que a gente, muitas vezes,
E a grande maioria de nós, e é por isso que a gente tem que estar fazendo, batendo na tecla e conversando cada vez mais sobre isso, ainda mais agora que quando a gente abrir as portas da nossa casa, botar o pé para fora, o mundo não é mais o mesmo, nunca mais será o mesmo, né? Então a gente precisa estar aqui dentro, nesse momento, se preparando para esse novo mundo que, se Deus abençoar, vai ser diferente, porque é isso mesmo. Eu não quero voltar para... Ai, não quero voltar à minha vida normal. Gente, eu não quero a minha vida normal. Eu não quero esse mundo normal. Porque esse normal que na Unipaz a gente chama de normose, foi que nos adoeceu, né? Então, quando a gente estiver lá fora, botar o pé para fora, que a gente traga... lembre-se disso. Porque se a gente hoje não consegue desenvolver a nossa missão, se a gente não consegue colocar no mundo o mínimo, não precisa, não é missionário de Madre Teresa de Calcutá, é missionário de É a sua arte. coisas, a sua arte, exato. A minha arte é conversar com pessoas. A arte de uma outra pessoa é cantar, a outra é ser um funcionário público exímio, a outra é ser... Cara, qualquer coisa. Coloque você no mundo, na sua mais perfeita expressão sua, sem Exato. copiar ninguém, sem... Entende? Eu acho que isso mais do que nunca, Má, de verdade, quanto mais consciente você estiver de quem você é, mais você rapidamente vai superar os desafios, esse e os que virão, e mais você vai se conectar com o desenho da sua vida feliz. Sabe? Exato. Porque cada um tem que pegar a sua caneta e desenhar a sua própria vida. Uhum. Não pegar um projeto de alguém, copiar, deixa eu... Nossa, essa pessoa, eu não vou fazer a mesma faculdade. Cara, não existe mais isso. Exato. Tá? Não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Vai ser a era dos talentos, vai ser a era da autenticidade, e vai ser a era das pessoas com autoestima, das pessoas com autoconfiança, tá? E eu sou espiritualista, eu leio muito sobre espiritualidade mais avançada, assim, das coisas mais profundas. E uma vez eu vi uma mensagem de um ser espiritual, que ele falou uma coisa muito simples, mas eu falei, mas será que é só isso? Ele falou assim, que a gente está numa... Ele não usou a palavra guerra, mas a gente está num momento de desafio, tá? Que vai sobreviver. A única coisa que pode fazer com que a gente perca, desequilibre pro mal, vamos supor assim, nesse desafio, é quem não tiver autoestima. Uau. É quem não reconhecer, se você não reconhecer a divindade em você, se você não reconhecer a divindade em você, você perde essa batalha. Perfeito. É isso. Aproprie-se de que você não é separado do Criador, do todo. Aproprie-se de que você é um filho querido de Deus, protegido, amado, sei lá, cada um com o seu... Com as suas palavras. Com as suas palavras, com o seu credo, com a sua religião. Mas aproprie-se das mensagens de Jesus, que nunca fez tanto sentido, sabe, de auto-amor, de autoconfiança. E é isso. Então, assim, vós sois deuses. Ele falava isso. Caraca, boa, Má. Ele falava isso. Esse cara falava isso. E a gente se faz de louco. De não... Distraídos, né? Que somos. Por quê? Distraídos. Por quê? Porque a gente não questiona. A gente vai recebendo uma informação de geração para geração, de geração para geração. Hoje eu estava numa consulta com uma amiga minha. Acho que ela está até aqui, a Dani. E ela falou que a gente tem que prestar atenção. Eu fiz uma sessão de Theta Healing com ela. Incrível. E ela falou, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente repete pra gente. Muita atenção. E presta atenção naquilo que você fala em relação a você, que te desempodere, que te diminua, qualquer coisa. E para com essa frescura, eu preciso cuidar primeiro do outro porque eu sou boazinha. Aqui, ó. Não, gente. Você vai cuidar do outro, sim. Quando você estiver na sua... Quando você estiver transbordando de si. Cara, eu tenho saúde mental, eu tenho saúde física, emocional, eu sou incrível, eu faço um trabalho incrível, eu estudo, eu leio, agora eu vou pro outro. Com total presença, com total... Entende, Má? Com verdade.
com a total Exatamente. verdade. Eu não preciso... E quando você tá tão bem com você, você serve o outro, você não precisa nem que o outro fale obrigado pra você. Sim, 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 Você fez a... porque você já tá tão conectado com aquilo que você está fazendo que não existe essa necessidade, porque você sente isso que eu tenho falado e eu vou trabalhar também no próximo encontro. Sinto, logo existo, porque penso, logo existo, tá tudo bem, já nos trouxe até aqui. Agora, na próxima era, a gente precisa sentir. Né? Então, quando você presta o serviço e você sente que deu certo, quem vai dizer que não deu, né? Porque é uma Exato. coisa que não tem como explicar. Deixa eu E eu só vou... colocar, eu só Ô, quero só Mar, deixa eu só fala, compartilhar fala. com você o meu ponto de vista, se fizer sentido pra você. O sentir, eu vou além. Você tem que saber que você é isso pro outro. Porque o saber, ele, cara, tá? Tipo assim, transcende o De sentir, sabedoria. ele transcende o pensar, o sentir. Cara, eu sei que eu sou. Eu sei. Eu não preciso sentir, eu não preciso nem pensar. Tá ligado, Má? É um Aham. negócio assim, tipo assim, é Sim, um sim, saber, sim. é uma sabedoria. É isso. Sim, É uma ótima é ideia. que essa forma como você está colocando, porque o sentir é a elevação do sentir, né? Sim. É a Que frequência, transcende né? isso, exatamente. Eu só queria colocar um pouquinho, a Mi falou uma coisinha aqui. Muitas vezes aquilo que realmente, porque muitas vezes aquilo que eu realmente sou, não consigo reconhecer. Não reconheço a minha verdade, percebo muito isso quando me auto-julgo. É exatamente isso, Mi. Quando a gente entra nessa questão do julgamento, a gente acaba abafando a nossa potencialidade. E normalmente o que a gente... Porque o julgamento ele também poderia ser, nossa, me julgo boa, me julgo potente, Sim. me julgo capaz. Na verdade não foi assim que a gente aprendeu, né? Então o julgamento já é uma condenação, né, meio que decisiva ali, né? A gente acaba fechando as possibilidades, né? Então esse não julgamento, ele é quase que uma postura energética É de energética mesmo. abertura, né? De abertura para aquilo que é, né? A gente fala muito sobre isso, daquilo que é. Então se eu consigo ver aquilo que é, né? Eu não preciso entrar em conflito, porque daí essas coisas, tudo, o resto tudo é mental, né, guria? É tudo história que a gente conta para nós mesmos, né? Exatamente, é uma condenação e é energética, assim, é isso mesmo. A Mi, ó, gente, só para quem tá aí, por favor, a Mi é a Midian Okada, minha amigona querida, quarta-feira eu vou já fazer meu comercial, que a gente vai fazer uma live linda, porque ela é, além de uma fotógrafa super sensível, ela toca violão maravilhosamente, Gente, já canta, amo a Mi. você vai amar. E nós vamos fazer uma live de elevação de energia através da música. Então, todos convidados aí, quem tá aí com a gente, estão super convidados. Vai ser na quarta-feira, né, Mi? Ô, Então, Má, deixa eu falar uma coisa pra mim, aproveitando aí, que eu já amo ela, que ela é artista, pessoas que têm as manhas de expressar arte hoje em dia, né, que a gente é tão... Cara, eu já amo. E esse negócio do auto-julgamento, não é tudo mentira, tá? O auto-julgamento é uma coisa que você comprou de outras pessoas. Alguém falou pra você que você não era boa o suficiente, alguém... Porque você já viu quando a gente é criança, pequenininha, como a gente não tá nem aí pro julgamento do outro? A gente chora, se joga no chão, a gente come o negócio com a mão, a gente não tem julgamento sobre a gente. Na nossa criação, eu tenho que educar, aí que começa sutilmente, enfim, aí é um processo de anos exato. de mentiras sobre você que você compra,
tá? Então, o processo de você suspender esse autojulgamento, primeiro é fazer as pazes com você, se apaixonar por você. Olhar lá no espelho, fazer 5 elogios lindos em voz alta para você, olhando nos seus olhos e fazendo esse trabalho, tá? De resgatar. Aliás, tem N exercícios legais, mas posso compartilhar um exercício? É isso que eu ia te falar. Eu não sei, eu me perdi aqui no tempo, não sei que horas são, mas o que eu queria que a gente começasse já a trabalhar exatamente são as ferramentas de espiritualidade, de exercício. Porque assim, vamos lá, a gente partindo desse pressuposto de que a espiritualidade é eu fazer as pazes comigo mesma, emanar amor a partir de mim mesma, e esse amor que eu transcendo, que eu transbordo, na verdade, para o outro, e eu me conecto com esse todo, através desse amor, né, que eu trabalhei dentro de mim. Então, partindo desse trabalho, vamos dizer assim, desse ponto, a gente começar a trazer esses exercícios. Eu queria até compartilhar, porque eu gosto de compartilhar a história também. Eu acho que, assim, particularmente eu uso muitas ferramentas. Muitas. Porque assim, como eu sou muito sensitiva, eu tenho eu tenho que estar sempre me trabalhando, é orar e vigiar o tempo inteiro. Sim. É muito forte isso pra mim. Então, assim, lugares, postagem, alguma coisa que eu escuto. Então eu tenho que estar sempre me cuidando nesse sentido. Então presente. ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo e buscando todo tipo de ferramenta. Tu viu aí o horário, que horas são, não? São 5 para as 8. Eu consigo ficar com você até 8h05, amiga, porque eu tenho uma outra live para umas 10 horas, uns 10 minutos. Então tá ótimo pra gente já ir finalizando. Então, assim, essa questão de manter a tua energia alta para você poder manter uma conexão com a tua espiritualidade, partindo desse pressuposto também que a gente tem o sagrado dentro de nós, que o reino de Deus está dentro de nós, por uma coisa completamente natural, né? Não é nada, não estamos falando de religião e de instituições religiosas, nós estamos falando de um instinto humano de transcendência, né? Então, partindo disso, a gente tem muitos recursos. E isso que você está falando, gente, esse que a Flávia falou, de olhar no espelho, de se elogiar, de se cuidar, de se falar frases amorosas, isso tem um poder tão grande de virada de energia que a gente precisa usar. Nos primeiros momentos a gente fica com um pouco de vergonha de olhar para os nossos olhos, porque a gente não está acostumado de se olhar no espelho. A gente não tem nem o hábito de se olhar no espelho sem achar um defeito, né? Que já seria o primeiro passo para isso. E o segundo passo seria a gente se olhar, porque os olhos da gente são o espelho da alma, né? Isso. Então, assim, nossa, é muito forte. É lindo! É lindo. Eu vou falar. E quando eu comecei a fazer esse exercício, era extremamente desconfortável para mim. Porque eu já olhava uma esquinha, eu já olhava, olha, sei lá, coisas energéticas. E, cara, a coisa mais deliciosa é você olhar nos seus olhos sorrindo. Tipo assim, você olhar nos seus olhos e reconhecer que você é um pedacinho de Deus, sim. Exatamente. Né? Tão simples e tão poderoso, né, Cris? Simples assim. Exato. É simples assim. Tá? E uma dica para quem quer se conectar com a espiritualidade é criar. Isso foi uma coisa que mudou o meu jogo, tá? Não só na questão da espiritualidade, como a questão de mentalidade, energia, tá? Ter uma rotina matinal, você acordar e você ter um tempo reservado para você, para se dedicar para você. Seja uma leitura positiva, um alongamento, uma mini sessãozinha de yoga em casa, um autocuidado, uma meditação, sei lá, escrever, fazer um diário, qualquer coisa que você fizer e você se dedicar
Por que tem que ser de manhã? Porque de manhã a gente está com o nosso subconsciente mais relaxado, a gente ainda não foi poluído com as informações do dia a dia, da nossa agenda, lá, lá, lá. Então, assim, tem até lá no meu Instagram, eu criei um e-book de rotina matinal que eu compartilho como eu faço a minha rotina matinal, tá? E quem quiser lá, tiver curiosidade de ver, tiver interesse de criar a sua rotina, que assim, o ideal é cada um criar a sua rotina matinal. Exato. Né? Daquilo que é adequado para ele. Mas faz toda a diferença. Quando eu acordo e não faço a minha rotina matinal, cara, meu dia parece que não... É isso. Cara, eu já... Né? Então, assim, lá tem algumas dicas bem legais e eu acho que isso já é um caminho, Ó, né? a Mi tá falando, melhora muito o campo energético, estou exercitando nessa quarentena e vou continuar assim. É muito bom isso. Isso que você tá dizendo é verdade. Muitas vezes quando a gente acorda de sopetão e vai pra vida assim, né, meio que no susto... Você já ferrou sua energia. Ferra. É logo muito de manhã. difícil. É muito difícil depois você retomar isso, né? Então, é bem importante isso. Assim, eu tenho como essa questão, né, para mim é tão forte que eu acho tudo muito sagrado. Eu de verdade eu acho sagrado, sabe? Eu tenho muitos mecanismos de ferrar com tudo isso também. Mas exato, né? Todos nós temos. Eu tenho um monte de jeito de ferrar com isso. Mas a essência, que é a minha, que é a sua, que é de todos nós, tem essa sacralidade. E quando a gente acorda de manhã, você acorda com esse sentimento de gratidão, né? Com essa coisa assim, meu Deus, eu tenho um dia inteiro, eu posso fazer milhares de coisas incríveis, né? Então, é um outro início, né? Uma forma de começar completamente diferente. Sim, e é um exercício da espiritualidade, porque você está num processo de autocuidado e você está cuidando da sua energia. Exato. E muitas vezes é o que vai fazer você fazer escolhas melhores, escolhas mais presentes, porque você... Gente, é uma delícia se cuidar de manhã. Parece que eu fico incrivelmente cantarolando, eu fico animada, fico criativa. A criatividade. Agora, quer ver eu ficar, tipo... E é energético, Má. É que eu já tenho, como eu treino muito isso, a gente é coach, a gente tem o nosso saco de habilidades, de ferramentas, a gente consegue rapidamente... Mas no dia que, vamos supor, eu tenho que acordar mais cedo, às vezes eu não consigo ter tempo para fazer a minha rotina matinal, eu sinto diferença. Sente, né? Eu sinto. É verdade. Tá bom, amiga. Amada, adorei. Gente obrigada. Querida, que estiveram aqui com a gente, que vão ver depois. Foi um super prazer, Flavinha. Não adianta, vibe é um negócio. Olha só, queria falar para as pessoas de verdade. Outra coisa que eu tô aprendendo na quarentena é que como a gente tá sem a presença física, né, da grande maioria das pessoas que a gente ama, a gente está aprendendo nessa quarentena que existe uma forma de ligação que sempre existiu, na verdade, que é a ligação pela energia, né? A gente sente as pessoas. Sente a vibe das pessoas. E eu e a Flavinha, se eu contar pra vocês, acho que essa é a primeira vez que a gente conversou longamente. A gente se encontrou na mentoria da Carol Caracas, né? Exatamente. Então, assim, isso... Mas eu bati já a minha energia com a sua. Não precisa de muito, entendeu? Às vezes essa coisa, porque a palavra é uma forma de materialização das coisas, né? Ela é muito importante. Mas às vezes nem a palavra precisa, sabe? Só a gente sentir a vibe de uma e de outra. Você é uma pessoa que eu sou muito grata, porque você naquele dia eu estava completamente cagada de coruja e você me jogou pro negócio e foi fantástico. Eu sou dessas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu até falei pra Carol, olha aqui, eu e a Flavinha. Ela ficou assim feliz, né? Então... Que legal! A gente está aprendendo nessa quarentena que existe uma coisa que liga as pessoas que às vezes independe da presença física, que é essa conexão que vai além de tudo isso, que é uma conexão energética, fluídica,
né? Então, assim, a gente consegue fazer conexões maravilhosas mesmo sem presença, né? E lógico, gente, lógico que a hora que acabar a quarentena, a gente vai correndo se abraçar e vai ser muito bom. Mas tudo bem, a gente está aprendendo habilidades novas nesse momento, sim, né? sim, sim, sim. Por isso que é tão importante a gente fazer esse contato virtual, né, Má? Exato. Porque eu sou uma pessoa do abraço, eu sou a pessoa do contato físico, eu sou aquela pessoa que agarra as pessoas e do abraço demorado e balança. Eu preciso desse contato. Nem todo Sim, mundo sim, é sim. assim, Sim, né? sim. Nem todo mundo é assim. Então, eu ter esse contato energético aqui virtual já me supre da falta desse Supre, abraço né? Exatamente. temporariamente. Não abuse. Temporariamente. Por favor, eu saio daqui e vou lá abraçar meu marido, porque aí, entendeu? Já, É entendeu? isso aí. Enfim. Gente, Mas fiquem. obrigada, viu, pela uma Amei, amei, honra o seu amei. convite. Uma Imagina, honra. uma honra para mim também te receber aqui. Foi super legal. Mi, adorei. Quarta-feira estamos juntas. E a Flavinha, entra lá, Flavinha, para Ai, ouvir a Emi, Mi. já te amo. Artista, gente. É tudo de Gente, bom nessa vida. artistas, levantem-se das tumbas. É Venham verdade, estamos alegrar esse mundo. precisando deles. De vocês, exato. Né? Um beijo, fiquem com Gratidão, Deus. Tudo de amiga. bom, tá, galera? Beijo, Beijo. obrigada. Obrigada pelo convite. Beijão. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, amor.